Esta é a hora da informática. Informática não é informação, atenção, informática. Vamos falar sobre tecnologia, vamos falar sobre computadores, uma nova forma de pagamentos, de ter dinheiro diferente daquele dinheiro que costumava estar debaixo do colchão, coisas à antiga que hoje em dia já não se pratica, acho eu, se calhar nas terrinhas, ainda pode ser que se pratique isso, mas de qualquer forma é o futuro, esta moeda. Vamos falar de criptomoedas e vamos ter aqui a nossa convidada, Andreia Artifício. Muito boa noite. Boa noite. Como está? Tudo bem? Tudo bem. Nós temos então aqui a criptomoedas e cibersegurança, não é? Que cibersegurança, não sei se diz em português, fica ciber. Depende, se quiser falar em inglês, podemos falar em inglês, não? Pode ser em português, mas diz cibersegurança? Como é em eu português? estou muito habituada a usar os termos em inglês por causa da parte técnica, portanto, Então, mas pronto, como quiser. Pronto. Então, a segurança A segurança. nos computadores. E nós vamos falar um pouco sobre esse método que desde há pouco tempo tem sido adotado por vários países, várias nações, etc. E chegou também já ao mais comum dos humanos, não é? Que pode também entrar nesta tecnologia, ter moedas virtuais que não se vê. Não estamos a falar daqueles pagamentos de multibanco que é o dinheiro que sai de um banco, que já está lá, que foi colocado lá, etc. Mas estamos a falar de uma outra tecnologia que, apesar de ser semelhante, esses pagamentos que também não se vêem, são virtuais, estamos a falar de um núcleo de algo virtual que é diferente, e é isso que nós vamos tentar perceber hoje aqui com a nossa convidada Andreia. Ok, é isso mesmo. Nós vivemos num mundo atualmente que a nossa economia está baseada numa economia digital, portanto fazem-se trocas de bens e serviços muito facilmente usando todos os meios informáticos. E nós vamos falar hoje um bocadinho sobre, no fundo, abrir um pouco os horizontes para pensar como é que no futuro, que é um futuro próximo, nós poderíamos ter que pensar o dinheiro, não é? E estarmos alerta para essas formas de trocas de bens e serviços e também, por outro lado, em termos de cibersegurança, por um lado, a tecnologia que é usada nestas moedas é uma tecnologia que dá alguma segurança, portanto, é uma boa tecnologia nesse sentido. No entanto, existem formas de aceder aos computadores e usá-las, digamos, de forma perversa. E é só nesse sentido que gostaria de transmitir informação. Dar um alerta e uma chamada de atenção. Sim. Não é? Pronto, então nós, na verdade, vemos esta tecnologia porque as pessoas hoje em dia já podem usar isso para fazer transações, não podem, uma coisa experimental, como é que é para que quem está lá em casa entenda? Sim, hoje em dia sim, as pessoas já podem usar criptomoedas para fazer transações, pode-se comprar qualquer bem através dessa tecnologia. No entanto, como é uma situação inovadora, já a partir dessa situação inovadora, que são as criptomoedas, que foi criado, portanto, nós estamos aqui a falar de um pequeno núcleo, já se estão a criar situações que estão a expandir, digamos assim, essa situação. Portanto, já começam a haver cada vez mais ferramentas no sentido de haver rankings, de usar vários tipos de moedas virtuais, do envolvimento de bancos, portanto, da forma de monitorizar em termos de legislação. Portanto, eu trouxe este tema porque é um tema que nós temos mesmo que espreitar para esta janela do futuro, porque está-se a aproximar. Exatamente. Apesar de ainda não estar regulamentado, é algo que já existe há algum tempo e já muita coisa foi pensada para facilitar, para proteger
as pessoas que Estão-se usam. a dar passos grandes nesse sentido, portanto, de se regulamentar, de tornar, no fundo, eu creio que mais acessível a todas as pessoas, este novo meio. E quando estamos aqui a falar, por exemplo, dessa indústria 4.0, quem não entende o que é que isto significa, como é que você explicaria? Estamos a falar de quê? De atualizações deste mesmo sistema da criptomoeda, que estamos numa fase já mais avançada? A indústria 4.0 é uma fase que nós estamos a viver e na qual estão incluídas várias tecnologias que nós podemos considerar tecnologias transformadoras, na qual se inclui a tecnologia em que são baseadas as criptomoedas. Portanto, temos, por exemplo, várias tecnologias transformadoras. Só para darmos exemplos, Internet das Coisas, em que nós sabemos que temos imensos sensores ligados, conectados entre si, telemóveis, portanto, a rede, tudo está interligado, não é? Aquela visão da globalidade. A inteligência artificial, temos o caso de machine learning, por exemplo, a computação de grandes volumes de dados e a reagir a acontecimentos em tempo real, o mais rapidamente possível, não é? Temos o caso de veículos autónomos, no futuro próximo espera-se de ser mais acessível para todos o viajar em automóveis com muito mais automação. Até existem vários graus relacionados com essa automação para ajudar, portanto, vai desde o zero, não é? Até não há a mesma automação, até tentar-se a automação máxima em que a pessoa vai no seu veículo descansada. O tipo chofer. Exatamente. E depois temos também o blockchain, que está na base destas moedas. Estas chamam-se tecnologias transformadoras porque elas têm impulsionado, não é? Têm revolucionado, digamos assim. E então considera-se que o blockchain então, é uma tecnologia com grande potencial neste sentido. Ela não é só usada, esta tecnologia não é só usada nas criptomoedas, ela pode ser usada na saúde, ela pode ser usada em questões de ética, mudando o próprio sistema de ética, portanto, tornando mais de propriedade intelectual, por exemplo, tornando mais consistente. Portanto, pode ser usada em imensas áreas. Agora, neste sentido das criptomoedas, então, poderíamos entrar um bocadinho mais fundo, não é? Para ver a classificação. A classificação, eu coloquei só este tópico no sentido de dizer que temos que pensar, precisamos de arranjar, entre aspas, ferramentas para podermos pensar o dinheiro, não é? Portanto, esta criação de valor. E então vamos ter vários tipos de emissor, não só o Banco Central, não é? O dinheiro normal. Em termos de acessibilidade, poderá ser restrita ou universal, ou seja, no sentido de ser acessível a todos, ou só um grupo de pessoas, não é? Ou só uma universidade, ou só não é? Haver um dinheiro só para um grupo limitado. Exato. Se o dinheiro é eletrónico ou é físico, e o mecanismo de transferência, se é centralizado ou não tem qualquer tipo de ligação. Exatamente, se não é centralizado. Portanto, isto só para dizer que é necessário pensar, não é? E mudar um bocadinho, se calhar, também o pensamento para conseguir entender como funciona, não é? Porque a pessoa está muito habituada a isso. Eu acho que, na verdade, se calhar muita gente nunca se inteirou bem, nem entendeu muito bem como funciona esses pagamentos, muitas vezes, entre países, etc. Que, por exemplo, eu faço um pagamento qualquer, como é que isso funciona? Então, mas o meu dinheiro vai ao país não sei o quê, vai aos Estados Unidos, se eu paguei com Visa, vai... Então as pessoas, se calhar, também nunca se inteiraram muito bem sobre isso e talvez daí seja um bocadinho mais complexo a pessoa entender também este conceito que você explicava ainda há pouco, antes de nós estarmos no ar,
que tem a ver com o facto de uma das formas ser algo que tem que ser aprovado por várias pessoas e isso acaba por ser uma segurança por si só. Mas é isso que a gente se calhar vai entrar um bocadinho mais nesse tema, porque a pessoa poderá usar essa forma, essas criptomoedas, para o seu dia-a-dia, para pagamentos, para aquilo que necessitar. Sim, queria só acrescentar aqui mais uma questão. Na indústria 4.0, as pessoas fazem exatamente as mesmas, uma das características é fazer exatamente as mesmas coisas, mas de forma diferente, não é? Portanto, temos que pensar as coisas realmente de outra forma, não é? E que é o caso aqui do dinheiro, das criptomoedas. Então, ele pode ser usado, esta modalidade, para adquirir bens ou serviços, mas também pode ser como forma de poupança, não é? Exatamente como com o dinheiro Físico, claro. Digamos assim. Permitem também trocas sem intermediação da parte de terceiros. Portanto, isso tem a ver com aquela questão da tecnologia. Como está baseado na tecnologia, essa própria tecnologia permite isso. Na verdade, isto não só para o blockchain, mas para os criptomoedas, portanto, a tecnologia permite sempre, ou na maior parte das vezes, avançar muito rapidamente as transações, etc., não é? Porque acaba por ser, em termos de cadeia, mais rápido, claro. Cadeia de execução. Muito rapidamente, explicando de uma maneira muito simples como é que é o blockchain, é uma tecnologia transformadora, portanto, esperam-se grandes avanços com esta tecnologia. Apareceu a primeira vez suportado pela moeda virtual Bitcoin, que está no ranking no topo, não é? Então, cada transação é registada num registro comum. E esse registro comum é assim como se fosse uma base de dados em que cada transação ela é adicionada imediatamente a seguir à anterior e, portanto, em termos temporais, segue aquela ordem, não é? Então, cada transação é adicionada a seguir. Essa transação, esse bloco, é partilhado por toda a rede em muitos computadores. Portanto, não existe só uma situação, uma pessoa, um só detentor da informação. Portanto, ela está partilhada por todos. E, por exemplo, no próprio sistema de data mining, o que vai acontecer é que é feita uma verificação para ver se a pessoa quer fazer uma compra, vai feita uma verificação global. Não é só naquela entidade, mas é global para ver realmente se a pessoa pode fazer aquela transação ou não. O que fica mais difícil de corromper o sistema. Não é? Exatamente. Portanto, aí focando também um bocadinho na questão da segurança. No entanto, a tecnologia blockchain é uma tecnologia, como já falámos anteriormente, que apresenta algumas questões interessantes e em termos de segurança, portanto, algumas vantagens. Então, voltando aqui ao blockchain, cada transação é então adicionada no tal bloco, na tal cadeia, não é? O que é que acontece? Por exemplo, todas as pessoas que são detentoras envolvidas, elas validam aquela transação, não é? E ela é adicionada. Quando a transação é adicionada, a pessoa fica com, digamos, algum poder, que é o caso que acontece depois na mineração de criptomoedas, não é? Que é aí que nós queremos chegar. Portanto, esta é só a tecnologia que é usada. Agora, o tal mining. O tal mining que nós estávamos a falar, que eu não trouxe nenhum slide sobre o mining em si, mas no fundo é o uso desta tecnologia para a geração de valor. Ou seja, quando nós estamos... portanto, existe aqui uma questão importante que é todo este processo é feito com base
numa equação, digamos assim, num desafio. E esse desafio é puramente computacional. Quanto mais poder computacional eu tiver em termos de computação, mais probabilidade eu tenho de acertar na resolução. E quando acerto nessa resolução, o que é que acontece? Acontece que fico detentora de poder escolher qual é a transação que eu quero adicionar ao tal bloco, à tal cadeia, não é? E aí o que é que acontece? Acontece que é feita uma computação com base na própria computação que foi efetuada para acertar, e aquilo é transformado na moeda ou pode ser aplicado na própria transação que vai ser adicionada. A moeda, na verdade, são o quê? São dados? É assim, na parte virtual, digamos que em termos de computação e em termos de virtuais, o que existe são representações virtuais. Por exemplo, agora um parênteses só mesmo, por exemplo, para as linguagens de programação, etc. Não é? Nós criamos objetos que são objetos virtuais. Como é que é, por exemplo, um sistema bancário, digamos assim? O sistema bancário tem representado internamente a conta do cliente, os dados do cliente, etc., as transações. Portanto, aqui usa outro tipo de computação, não é essa computação mais standard, mais usual, baseada em bases de dados e em transações, que no sistema bancário tudo isso tem que ser sempre, e sempre foi, houve sempre um grande investimento para ser o mais seguro possível, com o máximo de segurança possível, para que essas transações sejam seguras, esses movimentos, porque podem envolver muito dinheiro, não é? Portanto, há aí um grande investimento sempre. Só que agora estamos numa fase diferente. Estamos numa fase de pensar o dinheiro, as transferências, também com estas novas moedas, não é? Em que, na parte da computação, todas as coisas têm uma representação, em termos de computação, tudo é representável, digamos assim. É como se fosse uma programação feita para este. Sim. Completamente pensada de outra maneira para É outra forma de pensar. Eu considero que o blockchain é, de facto, outra forma de pensar. Avançamos? Sim, olha, só para dizer aqui... ok. Taxas altas são os países de cima, Etiópia, Tanzânia e Paquistão. Taxas mais baixas, Irlanda, Japão e Estados Unidos. Não têm os valores, mas só para nós termos uma ideia, escolhi só os top 3 de cada para perceber que estamos mesmo a olhar para o global. Não estamos a olhar só para o nosso país, ou uma Europa, ou uma coisa assim. Estamos a olhar de uma forma global. Então é algo que todo o mundo já está a entrar. Sim, estão a entrar, uns mais na parte da ética, outros mais na parte de encontrar novas soluções, novas criptomoedas relacionadas com o banco e de forma a serem, ou através dos bancos, ou através... O que é que vai acontecer aos bancos? É boa pergunta. O que vai acontecer? Então, na natureza nada se perde, tudo se transforma, não é? Portanto, nós estamos mesmo aqui a olhar, na minha opinião pessoal, para uma transformação. Daí este tópico, na minha opinião, seria importante, porque nós temos que realmente pensar que temos que pensar de forma diferente acerca do dinheiro. Porque, na verdade, estamos aqui a falar de um sistema que não implica ter pessoas a controlar. O sistema, ele próprio, se controla a si, ou é programado dessa forma, não é? Exatamente. Então... E mais ainda, existe, portanto, aqui é mesmo só, digamos, o beabá. Existem, por exemplo, os contratos que estão associados a este blockchain, que todas estas coisas podem não ser feitas por pessoas. Portanto, podem exatamente ser feitas por computadores, agentes, por exemplo. Agentes que atuam e que ficam a saber se acontecer este evento, que pode ser na China, e se acontecer este evento, que pode ser nos Estados Unidos ou na conta de alguém, isto são só hipóteses, então vou fazer isto. E isto pode ser controlado
completamente sem intervenção humana. Ou seja, a intervenção humana só vai agir na parte da programação. Então, temos aqui, a respeito da cibersegurança, nós temos cybercrime e cryptojacking. Isto é muito à frente, há nomes mesmo... Não é muito à frente. É só dizer que existem formas de entrar nos computadores, que já falámos nisso também anteriormente, que têm imensos nomes, não é? E essas formas podem abrir portas nos computadores de forma indesejada para quê? Para fazer esta computação de moedas sem autorização da própria pessoa, não é? Claro. Então, o que é que vão abrir brechas nos computadores, assim de uma maneira muito simples, não é? Pode ser através do e-mail, pode ser através de um website, pode ser, enfim, das maneiras típicas. Já vimos mas a última vez. Qual é o foco? O foco é usar a computação, o poder computacional da máquina da pessoa, não é? Sem ele próprio saber. A pessoa nota que o computador está lento, qualquer coisa assim. Está a trabalhar lá por trás. Fica em background. Exatamente, fica em background, fica por trás, a computacionar, não é? A ganhar dinheiro para o outro. Estamos a falar de uma validação de algo ou é o próprio computador que está a trabalhar? O computador trabalha sem a nossa autorização para que não é para nós, não está a trabalhar sobre o nosso controle, claro, digamos assim. Claro. Alguém está a usar do nosso computador. Exatamente. A ganhar dinheiro com o nosso computador. Exato. Bandidos. Exatamente. Então, temos aqui algumas estatísticas, não sei se você quer explicar. Bem, nós estávamos a falar do malware, não é? Que são os tais várias formas de atacar o computador alheio sem a permissão. Existem várias formas. Porque antigamente era muito essa coisa do malware, etc. Todas essas formas dos ataques, os vírus e tudo isso. Muitas vezes era para sacar informação que estava ali do computador, etc. Mas hoje em dia, com este sistema... Existem muitas coisas, sim. As pessoas podem apenas querer estar a usar o meu computador. Sim. Só o computador estar a trabalhar para ele a fazer qualquer coisa. Sim, é o caso deste assunto, que é para ganhar dinheiro, portanto, não... À pala do meu computador. Não pode ser. Não há possibilidade. Claro, precisa mesmo não há condições. Exatamente. Nós temos aqui, então, por exemplo, alguns dos casos que você ainda há pouco falou, que era que a pessoa pode até ser atacada, ou seja, pode ser uma das brechas que vai fazer com que alguém exterior consiga entrar no meu computador. Pode ser algum e-mail que a pessoa não saiba que é com más intenções e abra ou qualquer coisa assim. É disto que estamos a falar. Exatamente. Pode ser um e-mail daqueles assim suspeito, ou pode ser através de um servidor que se está a usar que não está com o propósito certo, digamos assim. De websites, pode ser de aplicações, etc. Portanto, ou seja, temos que estar sempre muito atentos. Há aqui duas coisas, não é? Temos entidades regulamentadoras que tentam sempre proteger as pessoas, não é? E proteger os países e etc. Mas também existe a parte do próprio utilizador que deve estar atento a todas estas questões para perceber se há algum funcionamento errado no computador, se ficou lento, enfim. Imagino que o meu computador ficou lento. O que é que eu devo fazer agora? Agora. Desliga a internet. E fecha o computador e ora em línguas. Sai e volta a entrar. Ou seja, a porta foi aberta, vai continuar aberta. Contar a piada dos informáticos, mas vou deixar para outra altura. Tem uma piada dos informáticos. Tem. Como é que é? Então, estão vários informáticos num automóvel e o automóvel não funciona. O que é que eles fazem? Não sei. Saem, vamos sair e voltar a entrar. O reboot. Fazem o reboot. Está certo, fazem o reboot. Ok. Então... Temos aqui Portugal, por exemplo, que é um país que está no topo. O país
no topo da exposição, era isso que eu queria dizer. Eu penso que aqui normalmente olha-se assim de uma maneira mais global, não é? Porque já vimos que os ataques podem não vir ali do sítio ao lado e pode estar qualquer lugar. Exatamente em qualquer lugar. Mas e às vezes convém até, em grandes estratégias, convém mesmo estar em sítios que não se Mas quando suspeitam. estamos a falar de ataques e coisas assim do género, na verdade nós estamos a falar a nível empresarial ou estamos a falar do cidadão comum? Esta estatística, por exemplo, estamos a falar de algo do cidadão comum ou estamos a falar de empresas que usam já estes métodos novos, etc. É isso que estamos a falar? É assim, na verdade tem razão numa questão, que existem realmente vários públicos-alvo aqui, não é? Pois. Existe o setor, de facto, empresarial, em que querem proteger o negócio, a propriedade intelectual, enfim, tem muito que proteger, não é? Depois existe o cidadão comum. Eu aqui tenho trazido sempre questões para o cidadão comum. Okay. Não me tenho focado nas questões empresariais, até porque, na minha opinião, são muito mais complexas, Claro. não é? Pensando numa empresa... Mas estes dados aqui, com certeza, englobam também Estes dados são empresas... são a nível de Portugal. Creio que não vi várias coisas, mas creio que estes dados não estão focados só para o setor empresarial. Claro. Existem estudos para o setor empresarial, existem estudos para o cidadão comum, existem dados para aquele público-alvo que é o setor empresarial, que é extremamente importante estar protegido. Existem outros meios e outras formas de ajudar o cidadão comum a proteger, a estar atento a estas situações. E no caso aqui vemos os cavalos Sim. de Troia, que isso é grande ataque aqui, é uma percentagem muito grande em relação a todos os outros, não é? É algo que é mais usado em Portugal, será isso? Sim, agora, eu não olharia, na minha opinião, mas isto é só uma opinião técnica, porque nós temos que estar sempre a pensar em mudança, não é? E na tecnologia é assim mesmo. Nós não podemos estar a olhar só para o que é hoje, não é? Nós temos que olhar para a frente e pensar o que é que vem aí, não é? Vem aí que eu tenho, de facto, proteger o computador, Claro. etc. Porque isto é o hoje, mas amanhã, em vez dos cavalos, podem aparecer uns dinossauros, por exemplo. Isto é só uma metáfora. Mas aparecerão, isto para dizer que na tecnologia aparecem sempre inovações, aparecem sempre transformações, aparecem sempre tecnologias inovadoras. Portanto, temos que estar preparados para o futuro, não é? E a segurança é muito complicado acompanhar o desenvolvimento da tecnologia, porque a tecnologia hoje em dia está a avançar tão rápido que fica complicado a nações, ou seja, quem for, conseguir estar a par e proteger-se ali 100%. Na minha opinião, é uma questão de estratégia. Portanto, é perceber o que é que se quer, o que é que tem que se proteger. E a tecnologia que é usada para fazer os ataques, não é? Ou seja, a informação, o know-how que existe para se fazer os ataques, também pode ser usado para prevenir os ataques. Portanto, é tudo uma questão da forma como a tecnologia é usada. A arma pode ser a mesma, depende de quem a usa, não é? Pode ter más ou boas intenções. Estamos a falar aqui de outra questão. Sim, aqui só queria dizer aqui a este nível que existem preocupações a níveis sempre nacionais, a nível sempre internacional, para proteger, claro, tantas organizações empresariais, por exemplo, como o próprio cidadão, não é? Mas o que eu quero dizer é que cada cidadão, cada empresa, cada instituição, cada organização deve ter um papel ativo na sociedade, no sentido de se proteger, de perceber o contexto e agir, não é? Claro. Não, na minha opinião, não se deve, do ponto de vista técnico, ficar à espera que as entidades externas apenas regularizem, protejam, etc. Mas, por exemplo, eu vi uns dados
precisamente sobre aquela estatística que você trouxe ainda há pouco. Uma das razões de Portugal estar assim, ser tão exposto, temos o terceiro lugar, pelas piores razões neste sentido, devia-se um bocadinho à falta de formação. Ou seja, o cidadão comum então nem se fala, não é? Que não está, se calhar, ainda preparado para se proteger nesse sentido. O que é que se poderia fazer para que o Já cidadão comum... começam a haver iniciativas nesse sentido, a nível nacional. Depois poderei fornecer informações, por exemplo, colocarem no site, se quiserem, não sei. Mas já começam a existir formas de desenvolver skills, portanto, desenvolver competências nesse sentido. E é sempre num sentido da pessoa agir, portanto, não ter uma atitude passiva perante os acontecimentos, porque isto está mesmo já a acontecer. Não é só no dia em que, afinal, já não vou ter o dinheiro no banco, não é? Ou como antigamente, debaixo do colchão, não é? Portanto, isto é só uma metáfora, mas vai ser diferente, obviamente, não é? E aqui, antes de terminarmos, são algumas dicas. São só umas dicas muito básicas. Então aproveito. Portanto, aproveito. E a principal, acho que focou exatamente, que foi exatamente que o Bispo disse, que é a formação. Para mim, essa é a principal, apesar de não estar ali. Mas é através da formação que as pessoas vão ficar alertas, vão saber o que vão fazer em cada momento, vão saber como é que devem navegar, portanto, vão ter conhecimento para se poderem defender e vão ter conhecimento para se poder agir e poderem se posicionar. Claro. Investir, isso faz parte também do investir em segurança, não é? Portanto, é investir em formação, investir em segurança, tendo um bom software atualizado que proteja, firewall, portanto, nesse sentido, antivírus, proteger os dados, não usar passwords fracas, pronto, porque os softwares, portanto, é muito mais fácil detectar uma password. Nem precisa ser um humano, um computador consegue dar a volta. Exatamente, e ser vigilante, estar atento, mas o ser vigilante sem conhecimento não funciona muito bem, portanto, convém estar atento ao que se passa. Saber, mas por exemplo, essa dica que você deu há pouco, acho que é muito importante. A pessoa, se nota qualquer coisa estranha no computador, que está mais lento ou assim, já é um sinal de alerta, não é? E não sai, volta a entrar, mas corre o antivírus e tenta perceber depois o que é que está a passar. Mas não sai e volta a entrar. Okay. Pronto, não vai fazer o carro funcionar. Não. Andreia, muito obrigado estes alertas e estas explicações um bocadinho mais fundo sobre estas questões que talvez podem ser meio estranhas para tanta gente, mas isto não vai deixar de acontecer só porque algumas pessoas não sabem o que é que se está a falar, não é? E quem não quiser aprender vai ficar de fora nos próximos tempos porque o mundo está a virar-se para aqui, não é isso? Sim. Muito obrigado então pela sua presença.